Que a primeira semana da Copa em Belém termina com impasses importantes, só que ainda sem solução. Os principais temas avançaram um pouco, alimentando o temor de que a conferência tenha dificuldade para entregar resultados concretos. E para fazer um balanço desta primeira semana de conferência, nós vamos conversar agora com Stella Hershman, ela que é especialista em política climática do Observatório do Clima. Um bom dia para você, Stella, seja bem-vinda. Bom dia, Estevam. Prazer estar aqui com vocês na CNN Brasil. Stella, na sua avaliação, como que foram esses primeiros dias de COP, de discussões que nós tivemos? O que nós podemos esperar, por exemplo, em termos de compromissos assumidos pelos principais países? Olha, a gente teve como, falamos na entrevista, na reportagem de agora há pouco com o Theo, diretamente aqui de Belém, a gente teve um começo suave com essa adoção da agenda, mas ele só foi possível porque a gente retirou os temas mais espinhosos, que eram 4 propostas de novos itens de agenda, para tratar eles em separado. Então, isso está sendo liderado pela presidência da COP30, tentando construir pontes entre esses 4 temas, porque eles são assuntos que eles têm relação. Quando a gente fala na necessidade de mais ambição climática dos países para a gente conseguir limitar o aumento da temperatura a 1,5 graus e as metas hoje em dia elas não estão nos colocando nesse caminho, os países respondem que isso só é possível se houver mais financiamento climático e por isso eles pedem também um item de agenda para conversar sobre isso. São 2 lados da mesma moeda. E por mais que isso esteja sendo tratado numa consulta à parte, e aí isso permitiu o avanço das conversas técnicas, nos itens que já existem de negociação, como adaptação, transição justa, mitigação, outros assuntos que já estão na agenda, eles também estão em compasso de espera para saber o que vai acontecer com esses 4 temas separados. A gente costuma dizer que nada está decidido até tudo estar decidido, porque as conversas são interligadas. Você avança numa sala, mas você está de olho no que está acontecendo na outra, porque quando você cede em um lugar, você vai pedir a sua posição mais forte em outro. Então, a gente ainda está aguardando ver certos encaminhamentos, a gente avança um pouquinho no que é possível, mas a gente ainda aguarda essa resolução, principalmente sobre financiamento climático e uma resposta à lacuna de ambição das metas que foram apresentadas esse ano. Mas sobre essa primeira semana, nós não tivemos algum avanço prático ainda que seja de destaque importante das pessoas acompanharem? Tivemos, a gente teve andamento e novos textos foram sendo apresentados em várias salas de negociação. Por exemplo, no tema de transição justa, que é um tema que a gente já vinha trabalhando o ano inteiro, a gente saiu do encontro do meio do ano de Bonn com um texto bastante avançado. Ontem tivemos novo andamento nesse texto, mais avanço foi feito e esse texto ele ainda não está fechado. Na semana que vem, quando chegam os ministros, isso sobe para o nível mais político, ficam os últimos assuntos, os assuntos mais tensos, para serem tratados e destravados pelos ministros nas salas de negociação. Então, se caminhou, por exemplo, no texto de transição justa, foram feitos passos importantes. A gente tinha a União Europeia, por exemplo, não querendo discutir nenhum tipo de arranjo institucional, de nenhuma viabilidade prática para a gente já começar a implementar a transição justa. E ontem ela fez uma proposta mostrando aí que ela dá um passo na direção do que era o grande pedido da sociedade civil dos países em desenvolvimento de ter um mecanismo de ação, de implementação da transição justa. Então, são movimentações que estão acontecendo nas salas para se avançar. Outras salas andaram menos. Então, por exemplo, no tema de adaptação, a gente sabe que existe um trabalho que foi feito para a gente adotar os indicadores de adaptação esse ano, aqui em Belém, mas por conta de uma demanda de se ter mais financiamento climático para a adaptação, de novo, falando aqui de dinheiro, a gente tem uma proposta de alguns países querendo postergar a adoção desses indicadores para daqui a 2 anos e assim conseguir
você ter uma barganha política para pressionar para ter um avanço no tema de financiamento climático para adaptação. Bom, e o assunto relacionado à Amazônia, as discussões ao Brasil, já que nós estamos na COP brasileira, a COP dentro da Amazônia, tivemos algumas conversas direcionadas à preservação da nossa floresta também, Estela? Antes da COP começar, a gente teve o anúncio, né, do Fundo Tropical para as Florestas, que contou com alguns aportes. Ainda não se chegou no número que se gostaria, mas foi um bom início de aportes de fundos e países colocando dinheiro nesse fundo global. A gente tem uma conversa aqui como aproximar a Convenção de Clima da Convenção de Biodiversidade e explorar as sinergias entre essas convenções. Essa conversa está andando, existe alguns países também fazendo resistência a isso, mas outros pedindo para que a gente já tenha uma decisão nessa COP, dessa aproximação entre as convenções. Então, e além, é claro, do anúncio feito pelo presidente Lula, uma encomenda à COP 30 para que desenvolva um mapa do caminho para os países conseguirem zerar o desmatamento até 2030. Ele encomendou 2 mapas do caminho, um para acabar com o desmatamento e um para diminuir a nossa dependência de combustíveis fósseis. Esses 2 mapas do caminho, eles não são itens de negociação. Eles não estão ainda colocados para as partes. A gente sabe que a presidência brasileira tem iniciado conversas sobre isso, mas isso ainda não foi apresentado para as partes. A gente ainda não sabe aonde isso poderá fazer parte desse pacote de entregas da COP30.